Sejam todos muito bem-vindos a essa live de aquecimento para a Masterclass Dominando a Neuroimagem em Demência, que vai ser feita na semana que vem. Não perca essa oportunidade. Hoje eu tenho o prazer, a honra de receber aqui comigo o Dr. Lucas Mella. O Dr. Lucas Mella é médico, psiquiatra pela Unicamp. Ele tem especialização em psicogeriatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele é fellow em doença de Alzheimer pela New York University, e hoje ele é coordenador do Serviço de Psiquiatria Geriátrica e Neuropsiquiatria da Unicamp. Ele é membro da Abraço São Paulo, está entrando como diretor científico da Abraço Regional São Paulo. Né? Então, tenho certeza que uma pessoa que não precisa ser apresentada, porque todo mundo já conhece, sabe a qualidade. Então, Lucas, muito bem-vindo, te agradeço. Se você quiser fazer uma apresentação, falar Eu alguma quero coisa? só fazer o agradecimento para você, Fábio, pela honra de poder ir, compartilhar contigo e fazer parte do seu curso tão esperado, tão aguardado, de altíssimo nível e que para mim é um imenso prazer fazer parte, contribuindo aí um pouquinho do meu conhecimento. Então, vamos lá, Lucas. Começar a fazer uma pergunta, né? Então, você é psiquiatra, você é psicogeriatra, você é coordenador de um serviço acadêmico de psicogeriatria e neuropsiquiatria. Como é que você vê a neuroimagem nesse contexto de psiquiatria, de geriatria? Por que que o médico precisa saber neuroimagem? O que que mudou na sua vida quando você passou a saber, a avaliar neuroimagem? Eu acho que é interessante a gente separar dois contextos, né? Então, primeiro, como você falou, eu estou num cenário de uma subespecialidade, que é a psicogeriatria, que compartilha, junto com a neurologia cognitiva e também a geriatria, o estudo, e o cuidado de pacientes com transtornos neurocognitivos, doença de Alzheimer, outras doenças neurodegenerativas. Esse é o nosso principal foco. Então, claramente, nesse contexto, a gente depende das neuroimagens para fazer um raciocínio diagnóstico, né? E, claro, vai partir de coleta de dados de história, de sintomas, de evolução, que vai dar um quadro sindrômico para a gente, mas é fundamental a gente ter a correlação com o diagnóstico neuroanatômico, Uhum. em que vai, na maioria das vezes, confirmar ou às vezes refutar a nossa hipótese sindrômica, de quais sistemas, de quais redes neurais vão estar sendo acometidas, seja do ponto de vista funcional ou estrutural, e é essa relação que sustenta a elaboração de hipóteses diagnósticas etiológicas, né? A gente faz uma hipótese de uma doença de Alzheimer, a gente faz uma hipótese de uma doença de Lewy, uma demência frontotemporal, de acordo com essa combinação de história clínica e neuroimagem estrutural e funcional, e aí um terceiro passo seria confirmar com biomarcadores específicos, por exemplo, na doença de Alzheimer. Agora, então isso é para o ultra especialista, né? Agora, eu acho interessante falar também como médico psiquiatra, como psiquiatra geral. E aí eu vejo que é fundamental a gente trabalhar com neuroimagem, primeiro para fazer o diagnóstico diferencial de manifestações primárias da psiquiatria, esquizofrenia, doença bipolar, toque, de alterações secundárias do comportamento, né? Quadros neoplásicos, vasculares, inflamatórios, né? A gente tem muito diagnóstico diferencial com encefalites, Uhum. principalmente. Então, nessa etapa é algo mais até simplório, né? O psiquiatra, se vê alguma alteração na neuroimagem, pô, pronto, né? Não é primário, é secundário. Mas eu entendo que o ganho que o psiquiatra pode ter em ir um pouco além, em interpretar quadros básicos de neuroimagem, traz qualidade na Uhum. abordagem diagnóstica. Então, por exemplo,
transtorno bipolar, ao longo da vida, evolui com uma neuroprogressão, com alteração estrutural, com alteração metabólica, transtornos psiquiátricos de início tardio, particularmente depressão de início tardio, está muito associada a doença cerebrovascular, a quadro prodrômico de doença de Parkinson. Então, a gente vai tendo uma interface maior de manifestações psiquiátricas puras, muitas vezes secundárias, mas é a primeira manifestação de um quadro cerebrovascular, de um quadro neurodegenerativo e que vai estar no consultório do psiquiatra. Uhum. Né? E aí, Lucas, Para não me alongar muito, dando um dado, né? Aham. Quando a gente pensa nas primeiras manifestações clínicas das doenças neurodegenerativas, a gente pensa em comprometimento cognitivo leve. Mas 70% dos pacientes com comprometimento cognitivo leve têm alterações de comportamento. Comportamentais. E é muito mais impactante a alteração de comportamento nesse estágio, muitas vezes, do que o próprio declínio cognitivo, que ainda é leve. Uhum. Então, esse paciente acaba indo no consultório do psiquiatra geral, muitas Uhum. vezes. Né? E aí a gente ter uma abordagem diagnóstica mais ampla, incluindo causas orgânicas, cerebrais, é fundamental. E eu vou fazer uma pergunta que é uma pergunta que muita gente me faz, assim, mas as pessoas falam assim, Lucas, é o Fábio, né? Eu sou psiquiatra, eu sou geriatra, né? Eu sou neurologista. Na minha formação eu não tive, assim, não aprendi a ver imagem, eu não sei, né, a neuroanatomia específica, eu não sei ver atrofia na ressonância. Você ouve muito esse tipo de dificuldade dos seus residentes, dos alunos, das pessoas que te chamam para discutir caso, para fazer discussão entre médicos. Como é que você vê essa dificuldade? Primeiro, né, a gente, principalmente dos anos 2000 para cá, a gente teve uma revolução no aspecto das neurociências e, particularmente, neuroimagem na prática clínica, né? Então, assim, de fato, no currículo da graduação é muito difícil a gente aprender neuroimagem, né? Mesmo nas residências básicas, né? Então, isso é o status quo, né? E daí a importância do seu curso. Eu acho Uhum. fundamental, né? E os residentes de psiquiatria, né? Então, no meu ambulatório, no meu serviço, eu tenho residentes de psiquiatria, R2, segundo ano, eu Uhum. tenho residentes de geriatria, R3, R4, tenho residentes de neurologia, R2 e R3, e eu tenho R4 de psicogeriatria e fellow Olha, de atenção. neurologia cognitiva. Os neurologistas já têm mais intimidade com a Uhum. neuroimagem, né? E vão mais aprender algo a mais, uma filigrana, né? Mais específico da doença neurodegenerativa. Mas o psiquiatra e o geriatra, o desespero é como eu aprendo neuroimagem. Me indica um livro para eu aprender neuroimagem, né? E aí, claro que eu posso indicar os livros, tem Uhum. uns que eu gosto até, mas assim, o livro ele vai ter algumas imagens. Uhum. Como é que se aprende neuroimagem? Vendo Bem, neuroimagem. Quanto certo. mais neuroimagem você vê, estudar, correlacionar, obviamente, com a neuroanatomia. Neuroimagem são padrões, e a gente Uhum. tem que aprender esses padrões de alteração. Então, ver paciente, correlacionar com a clínica, correlacionar com a anatomia, é assim que a gente vai aprender neuroimagem. Não adianta, é volume. Uhum. Então, eu queria dizer que eu estou aqui honrado, né, em dizer que o Lucas Mella vai participar do curso, né? Vai dar uma aula exatamente sobre isso, né? Correlação clínico-anatômica radiológica, né? Então, se você quer participar da Masterclass, onde a gente vai mostrar esse método, né? A gente vai ensinar como conseguir caracterizar as chaves de neuroimagem com segurança, não perca a Masterclass na semana que vem, tá? Clique aqui no link na minha bio, que você vai ser redirecionado para um grupo de WhatsApp para poder fazer a inscrição. E, Lucas, como é que foi com você? Foi muito traumático aprender neuroimagem? Como é que foi, sim, a sua experiência pessoal com esse assunto? Não, não foi traumático porque eu sempre gostei de neuroimagem, né? Uhum. Na minha história, eu comecei a graduação querendo fazer neurocirurgia. Então, no segundo ano, Uhum. eu fui monitor de anatomia
e de neuroanatomia para Que educação mudança, hein? física. Então eu e aí depois acabei parando na psiquiatria e agora na psicogeriatria, Uhum, neuropsiquiatria, então acho que acabei usando bastante dos uhum. conhecimentos. Então para mim foi muito bacana. Às vezes é muito traumático, né? Porque se a gente pensar no livro de neuroanatomia funcional e aquela correlação, as estruturas específicas, fica um negócio maçante, né? Decoreba. Mas quando você vê isso a partir da clínica, a partir dos pacientes, e você começa a ver, "Putz, esse paciente, vou dar um exemplo, ele está com uma estereotipia comportamental. Então a gente tem que pensar em região órbito-frontal. Você vai na região órbito-frontal, você vê uma atrofia, você vê um hipometabolismo, aí a coisa começa a fazer muito Isso. sentido e ser muito legal, né? É. Então eu acho que a É, clínica é isso que eu digo, traz assim, a beleza da coisa. é, quando você pede uma ressonância, né, por melhor que seja o radiologista, se ele não sabe onde é que vai procurar, valorizar uma atrofia leve, uma assimetria sutil, é muito difícil. Às vezes você que sabe a clínica, você que sabe a correlação anatômica, você tem que ver às vezes, né? Você tem que procurar o local específico, o local certo. Lucas, você acha que é possível entender a mente sem entender o cérebro? Então, pois é, né? A gente pode falar do Descartes, né? Ou Uhum. até do erro de Descartes, né? Eu brinco, né, que a mente não é algo etéreo que Sim. flutua no nada, né? A mente é uma definição, ou tenta ser uma definição, um conceito para a gente conseguir se comunicar. Uhum. Mas a estrutura subjacente, orgânica do nosso comportamento, das nossas emoções, do nosso processamento cognitivo é o cérebro, né? Eu Usando uma entendi o cérebro, metáfora, talvez o seja nosso, se o hardware não tá legal, o software não também roda. não funciona, né? Com certeza. Bom, Lucas, você quer trazer um caso seu para a gente fazer aqui Quero uma sim. Então, pequena demonstração de como você faz a neuroimagem do seu dia a dia, tá? Então, eu acho que o Lucas é um grande exemplo que é possível aprender, né? Você, os seus alunos, as pessoas que você formou. Quer dizer, e eu acho que isso que você falou é muito verdade, né? Só a prática, né? Você só aprende fazendo, né? Só aprende vendo imagem. Não sei se eu já te falei uma brincadeira que eu sempre faço, né? Eu falo que a gente deve usar a neuroimagem não como um bêbado usa um poste, né? Que é para se apoiar. A gente deve usar a neuroimagem como uma pessoa sábia usa um poste, que é para iluminar, né? Então, iluminar a hipótese, né? Iluminar a sua ideia, né? Quando você sabe onde você procura, com a luz da neuroimagem, você chega lá. e quando a gente confirma a nossa hipótese com a neuroimagem, a segurança que isso traz em termos de diagnóstico e de condução clínica é muito maior, né? É Uhum. muito maior. Então, a gente está vivendo agora um momento da prática em psicogeriatria, neurologia cognitiva, que é a gente chegar cada vez mais próximo da certeza do diagnóstico etiológico. Por exemplo, com os biomarcadores da doença de Alzheimer, né? Então, aumentar o nível de certeza do nosso diagnóstico faz com que a gente trate melhor, Isso. oriente melhor a família, né? E tenha, obviamente, melhores escolhas terapêuticas. E eu acho Ó, que a família aceita melhor, entende melhor, adere melhor. E eu acho que a grande verdade é que existe uma sensação de expertise, né, para o médico que consegue fazer isso, né? Quer tem, dizer, com você certeza. fica como uma pessoa que entende muito bem do assunto, quer dizer, a sua sensação de conhecimento, né, isso aumenta, né? Quer dizer, isso é um ganho para o médico. Bom, eu vou contar um pouquinho da história do caso, isso é uma coisa super importante, né? O Fábio às vezes coloca no Instagram dele algumas pegadinhas de É. neuroimagem para a E eu gente dar não falo a história opinião, de né? propósito, A maioria das vezes eu não coloco, porque eu falo, ele quer que eu opine sem história clínica, aí é sacanagem, né? mas é sacanagem. Mas olha, para me defender aqui, a gente vai ter um grupo de WhatsApp em que eu vou mostrar a história clínica completa. Lá no Instagram não tem como colocar muita coisa, então você tem que colocar só a imagem e eu faço pegadinha, mas Não, mas isso é para instigar, né? Isso é para para instigar, para instigar. instigar. Mas aquele caso eu errei também, né? Não sei se você viu.
eu achei que era Sim, uma hipocampopatia e veio lá líquor de Alzheimer, né? Então, né, ele hipometabolismo mostrou, atípico. ele mostrou uma imagem com hipometabolismo mesial temporal nos hipocampos e tendendo a pegar a região órbito-frontal. Então, com Isso. gradiente temporal e frontal. Na doença de Alzheimer é mais um gradiente posterior, que a doença de Alzheimer vai posteriormente. Eu só com a imagem fui lá. Não é hipocampopatia na doença de É. Alzheimer, é outra. Ele falou, não, é sim. Mas eu errei e a maioria errou também. Isso aí, mas Mas esse é o agora ponto, aí a né? gente errou pensando certo, né? Pensamos certo, é isso aí, né? Essa é a ideia, né? E aí, eu acho que o que mostra, por que que eu coloquei isso? Porque, na verdade, eu sei o padrão e é um padrão atípico, né? E eu acho que, mas esse que é o ponto. Saber padrões é uma coisa que ajuda muito, né? E acho que medicina é isso, né? Medicina é Saber isso, padrões, né? Identificar padrões. é padrão sindrômico, padrão biológico, para a gente chegar num diagnóstico, né? Acho que é isso que a gente tem que se apoiar. Você tem que me habilitar aqui para eu conseguir compartilhar. Ah, Enquanto isso, eu então, vou contar a história. A história clínica é de uma paciente com 75 anos de idade, que desde os seus 67, mais ou menos, ela vem tendo um comportamento de acumulação, né? Acumulando principalmente objetos musicais. Ela era professora de música, então comprando cada vez mais instrumento, mas entulhando esses instrumentos, né? E aí, junto com isso, ela começou a ter alterações emocionais. Ela ficou mais irritável, mais lábil, com rompantes, às vezes, de agressividade contra os filhos, que não era o habitual dela, né? Então, a gente tem um padrão de acumulação que tem a ver, está no espectro do comportamento obsessivo-compulsivo e uma alteração de regulação emocional, de labilidade emocional. Junto com isso, do ponto de vista cognitivo, ela começou a ter uma deterioração de memória episódica recente. Então, fatos recentes, cada vez mais difícil dela reter. E aí, a imagem dela, eu vou mostrar aqui primeiro o FDG-PET. A gente vê um hipometabolismo, né? Então, a cor mais fria, ela significa redução metabólica, e a cor mais quente, ou do verde, amarelo e vermelho, um metabolismo normal, né? Essa imagem é em comparação com a média de captação esperada para sujeitos normais dessa idade, então a gente tem com consistência alteração de fato, né? Comparando com a média dos sujeitos. E a gente pode ver aqui, vamos pegar primeiro esse corte frontal aqui, corte anterior, essa perspectiva anterior, você tem um padrão de um hipometabolismo frontal e temporal. Obviamente, a gente já começa a pensar num quadro frontotemporal. Mas também tem uma assimetria, né? Então, quando a gente vê região lateral à esquerda, você tem um hipometabolismo, mas ele é mais discreto em comparação com a região temporal direita, né? Que a gente pode ver também nessa imagem inferior, né? Então, o lobo temporal direito bem hipometabólico em comparação com o esquerdo. E aqui a gente começa também a ver um hipometabolismo em região órbito frontal, ok? Isso justifica claramente os sintomas dessa paciente, né? Ela tem um quadro cognitivo amnésico, pegando redes neurais relacionadas ao processamento da memória episódica recente, região temporal mesial. Ela tem uma alteração de labilidade afetiva e irritabilidade, que pega aí sistema límbico, também região temporal. Temporal dela é mais à direita do que à esquerda. Se fosse à esquerda, a gente teria uma manifestação de linguagem, provavelmente um quadro de uma alteração semântica da linguagem. Como é mais à direita, a linguagem dela é preservada e ela tem mais essa alteração afetiva. E a região órbito frontal, a gente está relacionada a alterações de comportamento de estereotipias, perseverações, comportamento obsessivo compulsivo, que pode se manifestar, por exemplo, como uma síndrome de acumulação, né? Então, eu acho que esse caso é bem bacana, bem ilustrativo. Interessante, né?
E esse caso, Lucas, ele é um mito também, né? Ele quebra um mito, que é demência frontotemporal não causa problema de memória. A gente às vezes lê isso, né? Sim. E tá lá, né? Quer dizer, se pega o lobo temporal, né? E eu acho que ele ratifica o raciocínio de neuroanatomia funcional. Uhum, O que a manifestação clínica ela vai ser de acordo com a região, o sistema, a rede neural afetada, né? uhum, E as doenças neurodegenerativas, as proteinopatias, podem mais frequentemente acometer regiões específicas, mas às vezes não. Às vezes uhum. elas vão pegar regiões atípicas Isso. e dar quadros atípicos. É mais comum uma demência frontotemporal por uma taupatia pegar mais região frontal, de Uhum. fato, do que temporal e dar mais disfunção executiva, alteração de comportamento, etc. Mas a gente tem essa variante temporal direita que se manifesta e se confunde muito com uma síndrome afetiva primária, né? Uhum. Lembrando que o início é É, pré-senil. mas aí vem a pergunta, assim, ó. É, deve ter gente se perguntando, mas por que que você foi pensar em doença neurológica? Porque, assim, quando você vê o PET, fala, nossa, fácil, né? Mas o PET é um exame que precisa de esforço, precisa ter um gasto, quer dizer, tem que valer muito a pena. Por que que você pensou? Por que que você insistiu? Por que que você pediu esse PET? O que que te fez pensar não num toque de início tardio, por exemplo? Porque isso é um mantra que eu falo para os residentes. Qualquer atipia de apresentação em quadros psiquiátricos, a gente tem que investigar a causa secundária, particularmente quando o início é atípico, o início é mais tardio. Então, o início depois dos 40, principalmente depois dos 50 anos, é imperativo qualquer alteração afetiva ou de comportamento a gente investigar o neuroimagem, porque as causas secundárias são mais prevalentes. Então, essa paciente não tinha história de sintomas obsessivo-compulsivos no passado. E o TOC é uma doença do neurodesenvolvimento, que começa tipicamente na adolescência, início da idade adulta. Quando a gente tem essa atipia, a gente tem que investigar a causa secundária. Isso para tudo, né? Uhum, Depressão de início tardio, transtorno bipolar de início tardio. uhum. Recentemente Posso teve mostrar um uma pessoa. caso? Pode, claro. Vou mostrar um agora de transtorno bipolar de início tardio que eu acho que Essa eu gosto, essa é boa, assim. Transtorno é bipolar de início tardio, eu falo que é igual cabeça de bacalhau. transtorno bipolar de início tardio é o seguinte, ó. É, é possível um transtorno bipolar de início tardio? Óbvio que sim. Quando você vê um transtorno bipolar primário de início tardio, frequentemente você vai olhar para trás, você pode ver algumas depressões antes e a mania foi de início tardio, Uhum, né? E aí isso tem a ver com a seguinte história. Transtorno bipolar, quando começa na idade típica, ele está muito relacionado a um arcabouço genético. uhum, Quando ele é antecipado, essa antecipação está relacionada à exposição, principalmente à substância psicoativa. uhum, Muitas vezes a negligência e violência na infância. Tá? Isso os estudos mostram. E quando ele é de início tardio, é porque o arcabouço genético é mais fraco e há desencadeantes específicos da terceira idade para manifestação. E os estudos apontam que a doença cerebrovascular pode ser esse desencadeante. E aí eu vou mostrar aqui um caso de um paciente que teve uma mania de início tardio, uma mania uhum. que chamava atenção por ser mais leve. Deixa eu pegar aqui só um segundo. E eu acho que só para doença cerebrovascular é uma coisa que é dificílimo você saber o quanto você valoriza, né? Então, eu acho que é a típica coisa que o médico ele tem que saber ver a imagem, né, de doença cerebrovascular, né? Então, Eu vou pegar aqui, pera aí um pouquinho. Eu vou pegar a imagem certa. É,
a doença cerebrovascular, você tem que saber interpretar se de fato ela tem uma relevância clínica naquele É, contexto, né? é isso aí. Você sabe que eu sou casado com uma neuroradiologista, né, Lucas? E uma coisa que já me deu muita discussão entre casais é isso, né? Valoriza ou não valoriza? É relevante ou não é relevante? Né? O E... Fábio é casado com o inimigo, esse que é o problema, né? Mas eu sempre defendo os neuroradiologistas, né? Porque a grande parte dos pedidos de exame que o pessoal manda assim, demência. Só. Não manda história, não manda hipótese, não manda descrição, não manda hipótese topográfica, anatômica, e aí fica muito difícil, né? É, Então, eu acho que uma das formas de você receber um laudo melhor é você fazer um pedido melhor, né? Mas é difícil, porque ajudar, ajudar o radiologista a valorizar os achados, né? E é, isso depende da clínica, né? mas acho que esse caso, Lucas, seria um caso típico que muita gente falaria assim: ah, eu já vi muito caso assim que a pessoa não tinha nada, não Sim. é? Então, a gente vê, é uma paciente, então, com quadro de uma mania, ela estava muito inquieta, agitada, disfórica, irritável, com redução da necessidade de sono, ela ficava andando de madrugada pelo condomínio, muito beligerante com o marido, e ao mesmo tempo mais confusa, desorganizada cognitivamente. É uma mania com sintomas mistos também, né? Uhum. Ela, na história pessoal dela, ela não tinha tido nenhuma alteração de sintoma psiquiátrico no passado, tinha uma história familiar de um tio que teve uma doença psiquiátrica grave, mas que não soube descrever, e o filho falava que, olha, ela está muito confusa nesse último mês, 2 semanas principalmente. Mas eu já percebi ela um pouco mais lentificada, às vezes um pouco mais atrapalhada, nas coisas que ela fazia, né? Ela cozinhava, estava mais lenta do que o habitual, então ele já valorizava alguma coisa cognitiva antes. E aí, a gente, claro, um quadro afetivo de início tardio, a gente vai investigar. Para essa paciente, eu não pedi só ressonância magnética, eu Uhum. fiz outras investigações, incluindo análise do líquor, para a gente descartar encefalite, por exemplo, e veio Claro, tudo boa. normal, EEG normal, líquor normal. E na neuroimagem, o que a gente via é essa alteração de microangiopatia subcortical e periventricular, né? A gente gradua usando uma escala de Fasecas, isso aqui seria uma graduação moderada, um Fasecas 2, né? Uhum. Eu te fazer E essa como pergunta: dois ou três? eu acho que é Dois, 2, né? está confluindo, Quase mas não tem concluindo. aquela leucoraiose franca, né? Uhum. Mas tudo bem, alguém pode dar 3, eu não vou ficar bravo, mas Uhum. enfim. Como você falou, muitos idosos podem ter essa ressonância e ser completamente assintomáticos, né? Uhum. Mas essa paciente, ela tinha esse quadro que depois eu fui interpretar como talvez um CCL pré-mania. E Uhum. quando ela abriu essa mania, eu tratei, ela melhorou, ela ficou eutímica depois, ela se recuperou, sobrou um declínio cognitivo leve e uma apatia basal, Sim. que é o espectro típico secundário à doença cerebrovascular, mas em paralelo ela tinha uma doença psiquiátrica Uhum. primária, que era o TAB, e que muitas vezes é desencadeado na fase adulta por doença cerebrovascular, como essa que ela apresentava. Isso para o psiquiatra é importante, porque ele pode interpretar isso como uma mania secundária, né? Uhum. E eu brinco, não existe mania secundária. Transtorno bipolar é uma doença psiquiátrica primária. Você tem uma síndrome frontal ou uma síndrome maníaca que pode ser secundária, a demência frontotemporal, por exemplo, mas o curso é diferente, a apresentação é insidiosa e progressiva. Na mania, você tem um quadro episódico Uhum. com remissão, que é o que aconteceu para essa paciente, né? Então, E essa paciente é, tinha no é uma passado, paciente que tem que ser manejada pelo psiquiatra geral, por claro, exemplo. essa paciente tinha depressão pós-parto, depressão anérgica, alguma coisa assim que você suspeitaria assim de. Não. Ela poderia ter alguns episódios depressivos subclínicos, Uhum. mas que isso a gente vai buscar na história depois que a gente faz a hipótese, né, de TAB.
Uma grande diferença entre uma mania primária no TAB, uma síndrome frontal, por exemplo, numa demência frontotemporal, é que a mania, o afeto dirige a volição e a cognição do paciente. Então, Uhum. você vê, ela estava beligerante com o marido, era bem específica, ela estava revendo um tema de discussão deles no passado e atacando o marido com isso. Era só o marido, então você tem um direcionamento cognitivo. Uhum. Quadro de demência frontotemporal, muitas vezes você tem mais uma desorganização afetiva Uhum. junto com o quadro de desinibição, de agitação. Outra coisa que os estudos mostram é que na demência frontotemporal você tem mais estereotipia do que no quadro Isso. psiquiátrico primário. É E uma. na demência frontotemporal você tem mais alteração de É, linguagem do que no quadro psiquiátrico primário, né? estereotipia é um dos sintomas que mais diferencia, né, dos sintomas clínicos, né? Assim como linguagem, né? Linguagem e estereotipia, clinicamente, é o que É, diferencia isso é uma interessante, síndrome né? frontal devido à demência frontotemporal versus condições psiquiátricas primárias. Uhum. Muito interessante, viu, Lucas? Então, Lucas, gostaria de te agradecer mais uma vez por essa live, por você estar participando do curso, tá? Então, fazer mais uma vez aqui um lembrete. Na semana que vem vamos ter a Masterclass Dominando Neuroimagem e Demência, em que eu vou mostrar o curso, vou mostrar a técnica que a gente usa para analisar a imagem, né? E a gente vai ter mais informações sobre esse tema. Então, Lucas, muito obrigado mais uma vez. É um grande prazer ter você aqui. Eu aprendo muito quando eu te ouço, quando eu vejo suas aulas. E dizer que tenho certeza que eu ouvi a sua aula já do curso, tá fantástica, tá imperdível, aprendi muito. Eu que te agradeço, Fábio. Bom, tenho certeza que você vai me colocar, me disponibilizar esse curso que eu estou Claro. ávido para ver também, porque também aprendo muito contigo. Não vi nenhuma aula, mas quero ver para aperfeiçoar. E o Fábio, todo mundo conhece da didática dele, da facilidade, da simplicidade que ele tem para ensinar conteúdos muitas vezes muito complexos e que no discurso dele é aquela chave que cai e que daí a gente embala e entende. É uma grande honra participar aí contigo desse curso, viu, Fábio? E se você gostou dessa live, não perca, porque vai ter mais uma live com o Lucas essa semana. Então fique ligado aqui nas minhas redes sociais. Até mais.